A passagem da adolescência para a vida adulta vai se tornar ainda mais confusa para Anne quando ela descobrir que seu avô deixou para ela e para o seu irmão gêmeo uma ilha inteira. Visitando esse local, ela vai descobrir os segredos do passado e finalmente entender o seu lugar no mundo. Essa é Sterling Point, uma série que chegou meio que de surpresa no Prime Video, mas que promete capturar o coração de muitas pessoas. E o seu coração capturou? Deixa aí nos comentários e simbora falar de Sterling Point. Primeiro, sem spoilers. Sterling Point acompanha os irmãos gêmeos Anne e Connor Jacobson, que foram criados em Nova York pelo seu pai. A reviravolta ocorre quando eles descobrem que herdaram ali do seu avô por parte de mãe. Eles são adotados, mas mesmo assim eles herdaram por parte de mãe ali essa ilha inteira. Ilha essa que fica em um lago no Canadá, e a Anne vai até lá para tentar entender por que sua mãe amava tanto aquele local. E aí é cheio de reviravoltas. A série tem criação de Megan Park, de Meu Eu do Futuro, que é um filme que eu gosto bastante e tem até vídeo aqui no canal já sobre ele. Sterling Point é aquela série que tenta equilibrar bem essa parte mais novelona de ter muitas reviravoltas e também esse momento da transição da vida, em que você sai dessa adolescência e entra agora já na fase adulta. Eu acho muito interessante, muito legal, porque é aquela coisa, cada vez que a Anne descobre um pouco mais sobre o passado da sua mãe, sobre Sterling Point, ela vai se tornando cada vez mais confusa, o que vai virar um verdadeiro turbilhão de sentimentos na vida dela. Afinal de contas, ela acabou de perder ali o programa de verão, a qual seria fundamental para ela ingressar na faculdade a qual seu pai também estudou. Decidida a dar esse twist na vida, então ela vai para Sterling Point passar o verão para tentar entender um pouco mais sobre o passado da mãe dela. Eu fui assistir essa série esperando que essa parte de mistério fosse mais em relação a mistérios ali de suspenses, coisas macabras, crimes, mas na verdade não é isso. Apesar da série sim ter muitas reviravoltas, eu acho que essas reviravoltas, esses dramas, servem muito também para contar um outro aspecto do que essa série quer mostrar mais, e é essa passagem da adolescência para a vida adulta e como os sentimentos dos jovens nesse momento estão completamente à flor da pele. Thank you for walking me home. Yeah. Mas também mostrar como a Anne sente falta da mãe dela, essa mulher que ela passou pouco tempo juntas, não se lembra quase nada, e ela vai para Sterling Point, que é esse último lugar a qual ela tem uma esperança de entender um pouco mais sobre o passado da mãe dela. É uma série que vai lidar muito bem com os seus personagens, principalmente os dramas desses personagens mais jovens ali, nos mostrando como cada um deles tem a sua própria característica. Eles não são estereótipos de adolescentes, cada um tem os seus próprios dramas, seus próprios fantasmas, e eles vão ter que enfrentar isso tudo ali em Sterling Point. Alguns deles perderam pessoas importantes, assim como a Anne, outros foram abandonados por entes queridos, então eles vão tentar lidar com tudo isso, ao mesmo tempo lidar com todos os sentimentos, romances, que essa parte da adolescência tem muito, né? Ainda mais nessa parte da saindo da adolescência, entrando na fase adulta, agora com novas responsabilidades, com muitas novas coisas para fazer, tentar entender o seu lugar no mundo, conhecer o mundo, muitas coisas dentro de pessoas ali de 16, 17, 18 anos. Mas é claro que por mais que esses personagens sejam extremamente carismáticos, eles são adolescentes, então em alguns momentos eles vão fazer escolhas ali completamente meio idiotas, e aí tudo bem, eles estão ali na fase de errar porque eles são jovens. E eu adoro muito Coming of Ages, né, que são essas obras que falam muito sobre essa passagem da adolescência para a vida adulta, e aqui durante toda a série nós vamos ter toda essa conversa que ela vai querer fazer, de pô, quando que a gente pensa que nós saímos da juventude, que nós deixamos de ser jovens para entrar nessa fase adulta, para termos novas responsabilidades, novas coisas para fazer, escolher carreira, coisas do tipo. A série vai conversar muito sobre isso, além, claro, também dela ter toda essa trama cheia de mistérios, cheia de reviravoltas, que é uma loucura, mas é uma loucura muito bem feita. E para falar mais sobre essa parte dessas reviravoltas, eu quero entrar agora na zona de spoilers, então se você não assistiu a série ainda,
ainda, vai lá assistir, depois retorna aqui e aí sim você vê com mais detalhes o que eu achei dessa série. E agora sim, simbora pra zona de spoilers. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. E pô, como eu falei, essa daqui é uma grande novelona, né? Aos poucos nós vamos conhecendo ali, descobrindo os segredos do passado. Logo no primeiro episódio a gente já tem um baque quando a Ramona se revela como a filha biológica da mãe da Annie. Então a gente descobre que ela teve uma filha fora do casamento. A um primeiro momento nós achamos que é do Joey, porque ele tinha um relacionamento com a mãe da Annie. Só que depois a gente vai descobrir que na verdade não é do Joey, é do pai adotivo da Annie. E aí vira um turbilhão de coisas acontecendo, e a cada momento é uma informação nova, é uma coisa acontecendo, é uma loucura. E é muito interessante, né, porque em determinado momento que a gente achava que era o Joey, estava naquela coisa de o Ellis ser irmão da Ramona, e o Ellis era um desses dramas amorosos, desses interesses amorosos da Annie, o que poderia deixar tudo ali num clima mais esquisito, né? E é muito maneiro ver essas personagens evoluindo, crescendo cada vez mais ao longo dessa temporada. Então a Annie vai ganhar uma irmã, e aí ela vai ser a típica irmã mais velha ali que quer proteger, quer fazer tudo pela irmã mais nova, agradar, ser uma pessoa ali boa, né? A Annie é uma personagem muito legal mesmo, muito carismática, enquanto a Ramona, ela era muito ranzinza, muito fechada, reservada, e ela vai se abrindo aos poucos ali para a Annie, falando um pouco mais sobre os seus sentimentos, falando muito sobre o quanto ela gosta da Ona, e aí a gente vai ter todo esse aspecto dessas irmãs, né, se tornando cada vez mais próximas, e pô, isso é maravilhoso. How are you feeling about going back to New York? Like, what's the latest with your dad? E os dramas amorosos aqui também são muito maneiros, né? Nós vamos vendo cada uma dessas personagens aos poucos entendendo seus sentimentos, que são bem confusos no final das contas, principalmente ali com a Annie, que vai estar muito atrelada a esse triângulo amoroso entre o Ellis e um outro playboyzinho lá. Então ela vai estar muito nessa coisa de, eu gosto dele, mas eu gosto desse daqui também. Ela fica nessa coisa até entender ali aonde está o coração dela, que de fato ali é no Ellis, né? Que é onde a gente vai ter ela terminando no final com ele. Enquanto a Ramona, ela é muito apaixonada na Ona, só que a Ona tem aquela coisa de, você é minha melhor amiga, se a gente namorar e der errado, a gente vai perder até a mesma amizade. Só que a partir do ponto em que vocês já gostam uma da outra, a amizade já não existe mais, então elas resolvem dar uma chance uma para a outra. Só que é aquela coisa, a gente vai chegar em um ponto ali da história em que a Ramona, ela vai entender que ela precisa conhecer novos lugares, ter novas experiências, e a Ona meio que vai fazer aquele sacrifício de terminar com ela para que ela vá para esses outros lugares, vá para Nova York ali com o pai da Annie, né, com o pai biológico dela, para que ela tenha essas novas experiências, conheça as novas pessoas, tenha essas novas experiências no final das contas, né, porque realmente é muito isso. Ela precisa entender o lugar dela no mundo, e para isso ela precisa conhecer novos lugares, ter novas experiências, conhecer novas pessoas. E aí a Ona termina com ela para que ela não se sinta presa em Sterling Point por conta da Ona. Só que é aquela coisa, talvez isso não seja um adeus, mas sim um até logo, porque pode ser que elas voltem numa segunda temporada. E aí tudo isso vai acontecendo enquanto cada vez mais essas personagens vão descobrindo mais sobre o passado da mãe dela, sobre Sterling Point ali, sobre os segredos de Sterling Point. Ao mesmo tempo também, para colocar ainda mais lenha na fogueira, nós vamos ter ali o Connor, que ele é um personagem muito chato em muitos momentos, ele é insuportável, de verdade, é um personagem pentelho durante a série toda. Ele quer vender essa ilha para a Denise, que é a mãe daquele playboy ali que a Annie estava se relacionando. Isso porque a ilha vale milhões, ela daria o dinheiro para ele em milhões ali, só que a ilha pertence aos três, a Annie, a Ramona e ao Connor, e aí ele convence a Ramona a vender a ilha, porque a Ramona terminou com a Ona, e a Ramona quer conhecer o mundo, e com o dinheiro ela conseguiria fazer isso. Ele mesmo fala que ela já perdeu tudo, já perdeu o avô, já perdeu a mãe, então não tem mais nada, né? Então ela não tem mais nada que prenda ela em Sterling Point, ainda mais agora que ela terminou com a Ona. Don't you want to travel? I don't know, go to school somewhere cool, like Italy. Só que aí que entra a parte mais interessante desse final da série pra mim, porque a Annie, ela sempre deixou a decisão na mão da Ramona. Então se a Ramona quisesse vender, ela venderia. Se não quisesse vender, não venderia. Só que a Annie entende que por mais que a Ramona queira viver novas experiências, ir para novos lugares, ela precisa que Sterling Point ainda exista. Precisa que Sterling Point ainda esteja lá, que pertença a ela, para que um dia ela consiga retornar. É aquela coisa, você sai de casa
muitas vezes, quando você fica muito tempo em casa, você sai de casa pra lembrar o quão bom é ficar em casa. Então, ela precisa disso, ela precisa sair da casa dela, que seria Sterling Point, ir conhecer novos lugares e, por fim, retornar para a casa dela, para o lugar que ela mais ama, que é Sterling Point. Então isso é muito legal, né? Porque a gente vai ter esse momento mais emocionante da Anne pensando ali, aí tem dois aspectos, né? Pode ser que seja a Anne pensando como seria a vida dela se a mãe dela ainda estivesse viva, mas por conta da Ramona parecer muito a mãe delas, pode ser que ela esteja vislumbrando o futuro, com a Anne e a Ramona vendo o filho da Anne, sabe? Então é realmente uma coisa muito legal, uma coisa bem emocionante, bem tocante, que faz ela entender que Sterling Point precisa existir ainda. Além disso, o drama também ele não vai estar atrelado apenas a Anne e também a Ramona, não vai ser só nessas personagens. Essa é uma série que descentraliza suas personagens, seus dramas, né? Então não vai ser focado só nas principais. Como eu falei, a Ona, ela é essa personagem que perdeu a sua mãe. Não perdeu por conta da morte, mas porque a mãe dela simplesmente abandonou ela e agora ela precisa dar um jeito de criar a sua irmã mais nova, a Myrtle. Mesmo sem saber muito bem o que ela está fazendo, ela dá o melhor para ser a figura materna daquela criança que tem apenas 12 anos. E é como eu falei, por mais que ela erre muitas vezes, ela sempre está tentando acertar, ela nunca quer errar com a Myrtle. E ela precisa fazer esse papel, ela não deveria ter que fazer o papel de mãe, mas ela é obrigada a fazer. O Ellis vai ter o seu chão completamente aberto quando descobrir que o Joey, né, o seu pai, traía a sua mãe com a mãe da Ramona e da Anne. Fora também que os dois queriam fugir juntos, né, o Joey e a mãe da Anne queriam fugir juntos, então provavelmente talvez o Joey nem cuidaria, nem criaria o Ellis, ele não conheceria o pai dele. Outra coisa também é que o Joey cobra muito barato pelos serviços dele, então eles não têm aquele dinheiro para fazer manutenção no negócio deles, para arrumar algumas coisas, comprar peças melhores, comprar barcos melhores, então a mãe dele também precisa fazer esses turnos duplos, trabalhar exaustivamente para que eles tenham uma condição de vida confortável, não confortável, mas uma condição de vida que dê para viver, sabe? E isso deixa ele muito bravo, a gente vai vendo ele muitas vezes cobrando em dinheiro, cobrando a mais para fazer essa reserva, porque ele acha que o pai dele está sendo bonzinho demais com pessoas que têm muito dinheiro, né? Como se estivesse cobrando de um pobre, tá cobrando de uma pessoa que gasta ali $400 com qualquer coisa, com besteira, sabe? Like, mom works nights and holidays because the marina is barely scraping by, and you won't raise the prices. E apesar de ter gostado bastante da série, eu sinto que o final dela é muito corrido. Eu acho que eles deixam todo o resto ali, todo o final dela para ser resolvido em 20 minutos. Então, até o último episódio, ela está criando dramas, criando desavenças, criando história para depois desenvolver, para depois dar um desfecho propriamente dito para esses acontecimentos. Então, como eu falei, o Connor ele vai convencer a Ramona, só que a gente vai vendo a Anne falando sobre como Sterling Point é importante, como aquele é o lugar que o Gordon e a mãe delas queriam que elas vivessem juntas e que tudo bem, ela pode ir para Nova York, conhecer novas pessoas, ter novas experiências, mas um dia ela vai querer retornar para Sterling Point e é por isso que ela não vai vender, porque um dia elas precisam que Sterling Point ainda seja delas. So what should we do? Só que eu acho que a série, ela corre demais nesse final, e eu até entendo um pouco ali, porque nesse final da série não é bem um final, é um final meio em aberto, porque a gente vai vendo coisas ficando com pontas soltas. Então, a Ona e a Ramona terminaram, mas é aquele término que, como eu falei, não é um adeus, mas sim um até logo. A gente não sabe também se a Anne, por ela ter ficado em Sterling Point, se ela continua namorando o Ellis, como que está essa relação. Provavelmente eles continuaram namorando, porque a despedida deles foram muito tristes, eles se gostavam bastante, então provavelmente eles continuaram juntos. A maior brecha para uma segunda temporada é o Connor recebendo uma ligação daquele local de adoção que diz ter recebido uma ligação, um contato da mãe deles, dizendo que quer saber mais sobre eles e que quer trocar uma ideia com eles. Então, possivelmente, numa segunda temporada, a gente veja eles conversando com a mãe deles, entendendo por que ela os abandonou, os deu para adoção. Não é bem um abandono, porque a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente não sabe dos detalhes. É também muito forte falar de abandono, mas a gente não sabe ali o que aconteceu para que ela colocasse eles para adoção, sabe? And she would love to get in touch with you.
Turning Point é um Coming of Ages, mas ele não é aquele Coming of Ages que pega os seus personagens e deixam eles completamente estereotipados. Cada personagem é muito único na sua proposta e consegue entregar dramas ali muito interessantes, que faz com que a gente reflita bastante ao longo de toda essa jornada. Tem uma comédia ali bem pontual em alguns momentos, é uma comédia que às vezes pode ser até meio besta, mas combina bem com o intuito da série, com essa coisa de fazer essa parada da passagem da adolescência para a vida adulta. É uma série que eu gostei bastante, mostra muito como os segredos dos adultos eles sempre vão respingar ali nos jovens, porque esse é o problema de você esconder segredos tão sérios assim. Uma hora eles vão ser descobertos e pode ser da pior forma possível. É uma série que eu gostei bastante, não estava esperando que ela fosse tão legal e eu espero ansiosamente por uma segunda temporada, porque eu quero ver a Ona e a Ramona ficando juntas de novo. Eu quero ver, e eu também quero ver esse grupo de amigos, que é um grupo de amigos bem carismático. Mas é claro que essa é apenas a minha opinião sobre essa série Turning Point. Eu quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários e vamos trocar essa ideia maravilhosa. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. Deixa o like nesse vídeo que ajuda bastante o canal, sem contar que é uma métrica para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais lançamentos da semana. Me sigam nas outras redes sociais que tem conteúdos bacanudos. Eu estou fazendo react ali também em um outro canal, um canal secundário. Vou deixar o link aí na descrição para vocês acompanharem. Agradeço demais a vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado e até mais. Valeu!